Rodrigo Janot fez o mesmo pedido para o caso do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. O procurador também quer que Fachin volte atrás e reconsidere o pedido de prisão contra Loures. E se Fachin continuar negando, Janot pede que o caso também seja encaminhado ao plenário do Supremo. Loures e Aécio são investigados por corrupção passiva, obstrução à investigação e organização criminosa. O ministro Edson Fachin pode rever a decisão dele a qualquer momento, mas não é comum um ministro mudar sua decisão. A expectativa é que ele leve o caso para a apreciação do plenário. Só que antes disso, a defesa dos parlamentares deverá ser ouvida. No Senado, 2 partidos, Rede e PSOL, entraram com pedidos de cassação de mandato contra Aécio. Mas até hoje o Conselho de Ética da Casa não foi instalado. Portanto, o pedido fica parado. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do STF, negou um mandado de segurança do senador Randolph Rodrigues, da Rede, para que a mesa diretora do Senado fosse proibida de devolver as funções a Aécio. O ministro entendeu que não existe fato concreto e negou o pedido. A defesa de Aécio Neves disse que aguarda ser chamada para provar que o pedido da Procuradoria é impróprio e descabido. Os advogados de Rodrigo Rocha Loures disseram que não há motivo para a prisão do deputado e que, no momento certo, todos os esclarecimentos serão feitos. A defesa de Joesley Batista já entregou para a perícia um dos equipamentos usados pelo delator para gravar conversas com políticos, entre elas a que o empresário teve com o presidente Michel Temer. O segundo aparelho deve ser entregue ainda hoje. A reportagem é de Camila Bonfim, de Brasília. Os gravadores vão ser analisados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O primeiro gravador foi entregue ontem, no fim da tarde, pela Procuradoria-Geral da República. Ainda não se sabe qual equipamento gravou cada conversa. Qual deles foi usado, por exemplo, para registrar o diálogo de Joesley Batista com o presidente Michel Temer. A perícia vai determinar isso e também se houve edição de conteúdo da conversa de Joesley com Temer e com outros interlocutores. Entre as conversas que serão analisadas está que a Procuradoria-Geral da República interpreta que Temer foi avisado por Joesley sobre a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Esse negócio dos vazamentos, o telefone lá do Eduardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio. A Procuradoria-Geral da República também vê sinais claros de que Joesley contou ao presidente que estava segurando juízes e um procurador. O perito contratado pela defesa de Temer, Ricardo Molina, desqualificou a gravação. Na entrevista, Ricardo Molina foi questionado sobre uma declaração que deu ao jornal Folha de São Paulo no sábado, quando disse que uma perícia completa e precisa obrigaria a verificação também do equipamento usado na gravação. Ele reconheceu que não teve acesso ao equipamento para fechar o laudo dele. Eu gostaria muito de ter esse gravador, inclusive para saber se foi ele mesmo. Uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida. Ricardo Molina criticou o trabalho da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria é ingênua, sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. Porque aquela informação que é dada na 030/2017 é coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. O perito afirmou que os sinais de interrupção na gravação não são conclusivos. Eu continuo voltando ao mesmo ponto. Que tem defeito sistêmico, tem. O meu ponto é o seguinte, eu não consigo distinguir um defeito sistêmico de um defeito criado artificialmente. Segundo a Polícia Federal, a perícia vai fazer vários testes. Entre eles, análise de conteúdo, periciar o áudio segundo a segundo, comparação de locutor, identificar quem estava na conversa e verificação de edições, os testes para saber se o material foi manipulado. Peritos ouvidos pela TV Globo afirmam que a perícia pode concluir se a gravação foi ou não manipulada e pode validar somente trechos. Alguns são decisivos para a investigação sobre corrupção
e obstrução à justiça. A conversa gravada entre Temer e Joesley não é a única prova que a PGR levou em conta para pedir a abertura de inquérito contra o presidente. A Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas, como os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas, realizadas pela Polícia Federal a partir das delações. A Procuradoria-Geral da República diz que não tem dúvidas sobre a autenticidade da gravação que recebeu e não quis comentar a crítica do perito Ricardo Molina. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite com os líderes dos partidos aliados e reforçou a necessidade do Congresso voltar à normalidade. Por isso, a gente vai para Brasília falar com Zileide Silva, que está acompanhando tudo. Zileide, boa tarde para você, suas informações. Oi, Sandra. Oi, Evaristo. Boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer só chegou aqui ao Planalto às 11 da manhã. Ele estava reunido no Palácio do Jaburu com o ministro Moreira Franco e com um dos advogados dele, Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Ontem ele saiu tarde daqui, já era quase meia-noite. Foi uma reunião atrás da outra, várias com advogados. E agora há pouco, o advogado Maris de Oliveira esteve no Supremo Tribunal Federal com o ministro Edson Fachin. Ele quer separar o inquérito do presidente Temer do senador afastado Aécio Neves. Os dois são investigados juntos por obstrução de justiça. Lembrando que ontem a defesa do presidente desistiu de pedir a suspensão do inquérito contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. Pesou na decisão do Planalto a posição da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que decidiu adiar o julgamento para só depois da conclusão da perícia na gravação feita pelo dono da JBS. Ao Planalto cabe agora esperar, de olho no Congresso. À noite, Temer foi a uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lá repetiu para líderes de partidos aliados o que já virou um mantra. A Câmara, o Congresso não podem parar. Os parlamentares precisam tocar a agenda, tentar mostrar normalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil confirmou que vai entregar na próxima quinta-feira à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. O próprio presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, vai entregar o pedido pessoalmente. E como eu disse há pouco, o Congresso tenta retomar a discussão sobre as reformas. É o que nós vamos ver na reportagem da Gioconda Brasil. O plano de manter o Congresso funcionando e mostrar que o governo ainda tem força começou a ser colocado em prática. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se reuniu para a apresentação do relatório da reforma trabalhista. A oposição pretende impedir a leitura do texto. Convidar... Não vai ser lido relatório desse jeito. Porque o senhor não quer? Os senhores não vão impor isso a gente. Não pode ter um presidente senador, não pode senador Lindenberg, por favor. Eu apelo para o seu equilíbrio emocional. Mais do que nunca, numa situação que nós estamos, de uma séria crise política e crise econômica, esta comissão, assim como o Senado Federal, deve ter os seus trabalhos em andamento para que a população tenha a clara noção que o país não está desorganizado, que o legislativo funciona, que o legislativo, que os senhores senadores e senhores deputados estão cumprindo com suas obrigações, que esta é mais do que o meu desejo, é a nossa e a minha obrigação fazer com que essa comissão trabalhe normalmente. O relator, senador Ricardo Ferraço, tinha desistido de apresentar o parecer depois da crise que envolveu o presidente Michel Temer na delação da JBS, mas seguiu a orientação do partido dele, o PSDB, e mudou de ideia. As denúncias são gravíssimas, não são graves. E as instituições estão tratando das investigações, das apurações e das responsabilidades. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são as denúncias e as responsabilidades de todos envolvidos. Outra coisa são as nossas responsabilidades aqui no Senado. Na Câmara, o teste vai ser no plenário. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, se reuniu com líderes do governo até tarde da noite para fechar a pauta de votação, que inclui um projeto e 10 medidas provisórias
provisórias, entre elas a que autorizou o saque nas contas inativas do FGTS. A MP perde a validade no dia 1º de junho, mas tem de ser aprovada até amanhã para cumprir uma exigência do Senado de chegar lá pelo menos uma semana antes do fim do prazo de validade. Se não for votada, nada muda para quem já retirou o dinheiro. Mas quem ainda está na fila para resgatar o FGTS da conta inativa vai depender que o Congresso aprove um decreto mantendo o direito ao saque. A pauta foi montada de forma estratégica para facilitar os votos dentro da base e assim mostrar unidade em torno do governo e para constranger a oposição, caso ela fique contra matérias que têm apelo popular ou que também são do interesse dela, como o projeto que mantém os incentivos fiscais dados a indústrias estabelecidas em estados hoje governados pela oposição. O projeto é o primeiro item da pauta. O governo conta com a aprovação. A base está unida, está coesa e a demonstração disso nós daremos essa semana, quando com certeza vamos aprovar todas as matérias de interesse do país. Para a oposição, eventuais vitórias no plenário não significam força do governo. Eventuais matérias que sejam aprovadas no plenário não significam estabilidade, força ou vitalidade do governo. Significa que são matérias que contaram com os votos, inclusive da oposição, porque a última coisa que nós queremos é votar contra o interesse público. Boa tarde, falamos agora ao vivo aqui da Câmara. Hoje é o primeiro dia de votação, depois da crise envolvendo o presidente Michel Temer. A sessão está marcada para começar daqui a pouco, às 14h. E para o foco ficar 100% no plenário, o trabalho nas comissões deve ser cancelado ao longo dessa tarde. O deputado Alexandre Baldi, do antigo PTN e que hoje se chama Podemos, e o senador Ataídes Oliveira, do PSDB, começaram a recolher assinaturas para a criação de uma CPI mista, com deputados e senadores para investigar os empréstimos da JBS com o BNDES e os termos do acordo de delação que beneficiou os donos da empresa. Evaristo. Muito obrigado, Gioconda, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Bom, de Brasília, agora a gente vai falar sobre Brasília. A Polícia Federal prendeu 2 ex-governadores do Distrito Federal e um ex-vice, Tadeu Filipelli, assessor especial do presidente Michel Temer. Foi numa operação contra o desvio de recursos públicos nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Veja na reportagem de Fabiano Andrade. Tadeu Filipelli foi preso em casa, no Lago Sul, bairro Nobre, em Brasília. Ele saiu acompanhado dos policiais e com o rosto coberto. O ex-vice-governador é filiado ao PMDB e era assessor especial do presidente Michel Temer. No fim da manhã, foi exonerado do cargo. Também foram presos os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda, eleito pelo DEM em 2007 e hoje filiado ao PR, e Agnello Queiroz, do PT. Além deles, outras 7 pessoas foram presas, acusadas de fazer parte do esquema. A operação é para investigar o superfaturamento na reforma do Estádio Nacional Mané Garrincha. Segundo os investigadores, a organização criminosa superfaturou e desviou recursos da obra. O estádio estava previsto para custar 600 milhões de reais, mas acabou custando 1,575 bilhões de reais. É o mais caro entre os 12 estádios construídos para a Copa de 2014. O Ministério Público Federal aponta indícios de superfaturamento de 900 milhões de reais. A ordem de prisão partiu da 10ª Vara Federal de Brasília. No despacho, o juiz Valisney de Oliveira autorizou a apreensão de documentos em 2 escritórios de advocacia de Brasília e o bloqueio de 60 milhões de reais dos investigados. Só de José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli, o bloqueio chega a 26 milhões de reais. O caso começou a ser investigado em setembro do ano passado, depois da delação de executivos da construtora Andrade Gutierrez. Eles disseram à Justiça que a licitação para reformar o estádio já estava direcionada desde 2008, um ano antes da abertura do edital. Segundo os executivos, desde então foi acertado o pagamento de propina no valor de 1% da obra para o ex-governador José Roberto Arruda. O governo mudou de mãos em 2010, mas o esquema continuou com Agnello e Filipelli. O dinheiro era repassado por meio de doações de campanha ou de Caixa 2, com contratos falsos de prestação de serviços. Os investigadores dizem que encontraram indícios de que o deputado federal Rogério Rosso, do PSD do DF, também recebeu dinheiro desviado das obras. Em 2010, Rosso foi governador tampão por 8 meses, depois que Arruda renunciou com os desdobramentos da Operação Caixa de Pandora.
Como é deputado federal, Rosso tem foro privilegiado. Os indícios, no caso dele, foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República. O procurador Rodrigo Janot vai avaliar se pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de processo contra o parlamentar. A prisão de Tadeu Filipelli aumenta a lista de assessores e ex-assessores do presidente Michel Temer investigados pela Justiça. Já são alvos de processos os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-assessor e deputado afastado Rodrigo Rocha Loures e o ex-assessor José Yunes, que detalhou um suposto esquema de pagamento de propina para o PMDB. A defesa de José Roberto Arruda afirma que o cliente é inocente e que não houve gasto com dinheiro público com a obra durante o governo de Arruda. A defesa de Agnello Queiroz disse que só será possível emitir algum comentário depois de conhecer o teor do inquérito. A defesa de Tadeu Filipelli informou que espera ter acesso à decisão e às cópias dos autos para saber que providências vai tomar. O deputado Rogério Rosso afirmou que ainda não foi informado oficialmente de que é investigado pela operação e que deve haver algum equívoco porque sua vida pública é correta. Em nota, Andrade Gutierrez informa que segue colaborando com as investigações em curso dentro do acordo de leniência firmado pela empresa com o Ministério Público Federal. A reforma de um outro estádio para a Copa também acabou sendo usada no pagamento de propinas para políticos por parte dos donos da JBS. Vamos ver um trecho do depoimento em que Joesley Batista relata que se tornou sócio do Mineirão. Joesley diz que comprou uma parte do estádio para legalizar o repasse de 30 milhões de reais ao então candidato e hoje governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. No mesmo dia eu peguei o avião, fui lá no Pimentel, encontrei ele no aeroporto, falei para ele, Pimentel, ó, tá tudo certo, os 30 milhões, que ele já estava uns 30 dias andando atrás de mim, cadê esses 30 milhões? Para viabilizar, ele me apresentou um sujeito, que é o dono da construtora, que me vendeu 3% do estádio. Que eu nem sei que estádio que é. Nem tipo de futebol eu tenho, imagina qual foi o estádio. É o Mineirão? O Mineirão, é. Mineirão? Sócio do Mineirão. Realmente, nós somos dono, nos contratos, nós somos dono de 3% do Mineirão. Eu acho que esse rapaz, de alguma forma, passou esse dinheiro para o Pimentel. A empresa a que Joesley se refere é a AP Engenharia. O empresário entregou aos procuradores o contrato de compra e venda. De acordo com o documento, a empresa é acionista da Minas Arena, consórcio criado para reformar o estádio para a Copa do Mundo no Brasil e também administrar a arena após a Copa. Pelo contrato, a AP vendeu 3% das suas ações do estádio no valor de 30 milhões de reais para a JIF, holding que controla a JBS. A empresa AP Engenharia confirmou a venda de 3% da concessão do Mineirão. Disse que o dinheiro foi totalmente destinado a operações da construtora e que não houve nenhum repasse para qualquer político ou partido. A Minas Arena afirmou que a JIF não é acionista do estádio porque para a formalização da compra e venda de ações é necessária a aprovação das instituições financeiras, o que, segundo a Minas Arena e a AP Engenharia, ainda não aconteceu. A assessoria do governador Fernando Pimentel disse que é mais uma acusação leviana e mentirosa do delator, que não apresentou provas para sustentar a sua versão. Diz ainda que Pimentel nunca recebeu de forma direta ou indireta valores da empresa. O PT de Minas Gerais afirmou que a prestação de contas eleitorais de seus candidatos foi devidamente apresentada à Justiça Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta a falar das repercussões da crise política em Brasília, porque agora a gente vai à Inglaterra com as informações do ataque terrorista em Manchester. 22 pessoas morreram, 59 ficaram feridas logo depois de um show da estrela pop Ariana Grande. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado e nós vamos agora conversar com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que vai trazer as informações para a gente. Rodrigo, muito boa tarde para você. Evaristo, boa tarde a você, todo mundo que acompanha o jornal Hoje no Brasil. Se eu só abrir antes com uma informação que acaba de chegar, fontes oficiais divulgaram agora há pouco a identidade do suspeito de ter feito esse ataque ontem aqui em Manchester, Salman Abedi. Ele teria nascido aqui na cidade,
teria 22 anos e seria de uma família de libaneses. Informações divulgadas agora há pouco pela rede britânica BBC. Eu falo ao vivo aqui da principal praça no centro de Manchester, a Albert Square, onde daqui a pouco vai ter uma homenagem às famílias das vítimas, uma vigília. Muita gente já concentrada aqui em frente a uma igreja para prestar essa homenagem. É uma cidade em choque, muitas lojas nem abriram hoje e uma população que presta agora muita atenção nas investigações. Hoje cedo foi preso um suspeito de 23 anos no sul aqui de Manchester. Ele teria envolvimento com o ataque de ontem, mas a identidade dele ainda não foi divulgada para não atrapalhar as investigações. 2 mandados de prisão foram expedidos no sul da cidade. A polícia ainda quer saber se o terrorista agiu mesmo sozinho, se era o que a gente chama de lobo solitário, ou se teve de fato uma participação direta do grupo terrorista Estado Islâmico. Esse foi o pior ataque terrorista aqui no Reino Unido desde 2005, quando 52 pessoas morreram num ataque à rede de transportes de Londres. Os relatos das testemunhas de quem estava no show ontem da cantora americana Ariana Grande são de desespero. Aos poucos esses relatos foram chegando, como a gente vê agora na reportagem do correspondente Pedro Vedova. Mães e pais que foram buscar seus filhos se depararam com essas cenas. Um corre-corre impressionante de um público com média de idade entre 9 e 25 anos. Cerca de 20 mil pessoas assistiam ao show de Ariana Grande, na Manchester Arena. Ela é uma das cantoras pop de maior sucesso entre adolescentes e crianças. O tumulto aconteceu depois de uma explosão perto das bilheterias e de uma das portas de saída da Manchester Arena. Investigadores afirmam que um homem-bomba agiu sozinho. A explosão arremessou dezenas de pessoas a metros de distância. Dezenas de crianças se perderam dos pais. Testemunhas falam em vários flashes um cheiro forte de explosivo. Essa mãe, que levou a filha ao show, contou que ouviu gritos e houve muita correria. Ela descreveu a cena como um verdadeiro caos. Sebastian, de 19 anos, disse que o barulho foi o maior que ele já ouviu. O amigo dele, de 17 anos, contou que não foi revistado para entrar na arena. Logo depois da explosão, o serviço de emergência recebeu mais de 240 ligações. Policiais chegaram 5 minutos depois, às 10h35 da noite. Os paramédicos hoje disseram que os ferimentos foram tão graves que não queriam passar os detalhes. Mais de 400 homens reforçam o policiamento aqui em Manchester. Só que as pessoas ainda estão muito tensas. Hoje mesmo, esse shopping aqui atrás acabou sendo esvaziado. Várias pessoas saíram correndo com medo de uma nova bomba. Uma testemunha teria ouvido uma explosão. As pessoas com quem conversamos não escutaram nada. Esse funcionário explica que viu um tumulto e que, como os outros, quis sair dali o quanto antes. E o mais triste desse atentado é saber que o terrorista escolheu como alvo um lugar onde estavam reunidas muitas crianças e adolescentes. Ou seja, elas estavam no momento de diversão. A gente volta a falar com o Rodrigo lá em Manchester, que ele tem novas informações agora pra gente sobre as vítimas, não é, Rodrigo? Evaristo, entre as vítimas que estão feridas, recebendo atendimento ainda, 12 têm menos de 16 anos. São 59 feridos, muitos, segundo as informações oficiais, estão ainda internados em estado grave, com risco de vida. Os feridos estão sendo atendidos em 8 hospitais. A vítima mais nova, identificada até agora, é Seffi Rose, uma menininha de 8 anos que estava aproveitando o show ontem do lado da mãe e morreu no ataque. Outra vítima é a estudante britânica de 18 anos, Georgina Calendar. Ela cursava o 2º período de assistência social e saúde, era muito fã de Ariana, conseguiu uma foto com a cantora em 2015 e postou na rede social, também morreu ontem, depois do show. A primeira-ministra britânica, Theresa May, está aqui em Manchester, chegou aqui para passar uma mensagem de apoio para as famílias e tentar também passar uma mensagem de que o Reino Unido precisa se reerguer depois de mais esse ataque. Difícil, Evaristo. Cidade muito abalada depois do que aconteceu aqui ontem. Ok, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Os atentados se tornaram cada vez mais frequentes na Europa nos últimos 2 anos. E as grandes aglomerações são os principais alvos dos terroristas. Veja na reportagem do correspondente em Berlim, Rodrigo Alvarez.
O Bataclan, reinaugurado com esse show de Sting um ano depois do atentado, foi o pior exemplo do terrorismo que ataca pessoas no momento em que elas estão felizes, radiantes e completamente indefesas, como no show de Ariana Grande ontem em Manchester. Naquele 11 de novembro de 2015, além do fuzilamento em massa na casa de shows, terroristas dispararam seus fuzis nas ruas e explodiram bombas, pretendendo punir a França por sua intervenção na guerra da Síria. Apesar dos argumentos políticos, frequentemente os terroristas são homens insatisfeitos com suas vidas, com histórico de violência e de um dia para o outro decidem espalhar seu ódio contra aquilo que funciona, aquilo que tem vida e que depois deles se transforma em tragédia. Foi assim quando turistas passeavam à beira da praia francesa de Nice e um imigrante tunisiano, seguidor do Estado Islâmico, jogou o caminhão contra a multidão. Foi assim 2 meses atrás, quando um ex-presidiário inglês convertido ao Islã passou por cima de quem viu pela frente nos arredores do Parlamento de Londres. E foi assim também aqui em Berlim, em dezembro do ano passado, quando famílias passeavam no mercado de Natal da Breitscheidplatz e viram a celebração instantaneamente se transformar em luto. Como o próprio nome diz, o objetivo do terrorismo é causar terror, trazer medo a pessoas que até então levavam uma vida normal. Por conta disso, hoje, qualquer evento que aconteça aqui na Europa é também um evento policial. Essa estrutura que a gente está vendo, por exemplo, é para o encontro de igrejas protestantes que começa amanhã aqui em Berlim. E a preocupação, muito mais do que com a organização, é com a segurança. Essa grade aqui foi colocada para proteger os convidados que vão ficar nessa área aqui mais próxima do palco. Mas é a segunda proteção. Hoje, aqui na Alemanha, não se faz nenhum evento público sem dupla, tripla proteção. Bom, e como a gente viu agora há pouco ao vivo com o Rodrigo, a primeira-ministra britânica Theresa May agora está em Manchester, mas ela já fez uma reunião de emergência hoje de manhã para discutir a segurança no país. A gente vai voltar lá agora a Londres para conversar com a Cecília Malanco. A gente continua na Inglaterra, só que agora em Londres. Cecília, que informações você tem para a gente? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Olha, a primeira-ministra chamou esse ataque de cruel, frio e calculista e repetiu que os valores britânicos vão sempre prevalecer diante do terrorismo. A imprensa britânica lembra que essa é a primeira vez desde os atentados de 2005 que explosivos são detonados no Reino Unido. Isso preocupa, claro, porque a fabricação de uma bomba caseira demanda experiência, recursos e planejamento. Não é à toa que a segurança aqui em Londres foi reforçada com policiais armados. Entre as inúmeras mensagens de solidariedade está uma nota da Rainha Elizabeth II, que se disse chocada com a tragédia em Manchester. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o pensamento dele está com o povo britânico e que todos devem lutar contra o terrorismo. A primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que está ainda mais determinada para combater aqueles que cometem atos deploráveis como o de ontem. Em visita ao Oriente Médio, o presidente americano Donald Trump chamou os responsáveis pelo ataque de perdedores perversos. O governo dos Estados Unidos também aumentou o patrulhamento em lugares públicos. A cantora Ariana Grande suspendeu as próximas paradas da turnê mundial. Ela se apresentaria em Londres na quinta, depois seguiria para a Bélgica e a Alemanha. Os shows no Brasil, dias 29 de junho e 1º de julho, ainda estão mantidos. Numa rede social, Ariana escreveu que está arrasada e sem palavras. Outros astros da música também expressaram choque e tristeza na internet. Katy Perry postou que está de coração partido pelas famílias das vítimas. Taylor Swift disse estar pensando e rezando por todos os envolvidos nessa tragédia. E o cantor Bruno Mars escreveu que não quer acreditar que vivemos em um mundo tão cruel. E é mesmo impossível descrever a perversidade de um ataque que teve como alvo a inocência de crianças e adolescentes em um momento que era para ser de lazer, descontração e alegria. Evaristo, Sandra. Muito obrigado, Cecília. Uma boa tarde para você.
A seguir, as investigações na Comissão de Valores Mobiliários sobre as empresas que ganharam com a crise política em Brasília. As ações da JBS voltaram a cair nesta terça-feira. O Ministério Público pede a condenação de Sérgio Cabral e de mais 4 por crimes de corrupção. E morre o ator Roger Moore, famoso pelos filmes do Agente 007. A gente volta já. A gente volta com as informações sobre os reflexos e repercussões da delação da JBS. Nessa terça-feira, as ações da empresa voltaram a cair na Bolsa de Valores. A empresa e fundos de investimentos que ganharam com a crise política estão sendo investigados pela Comissão de Valores Mobiliários. A reportagem é de Elaine Basti. O mercado abriu com um certo fôlego. A Bolsa de Manhã operou em alta, porém, pelo segundo dia seguido, as ações da JBS lideraram as maiores perdas. Às 12 horas e 20 minutos, a queda já era de 5%. Ontem, as perdas da JBS chegaram a 31%. Um terço da companhia desapareceu no pregão. 7,5 bilhões de reais em valor de mercado. Quando as ações da JBS caem, não são só os irmãos Batista que perdem. O BNDES é o segundo maior acionista da empresa depois da família. A Caixa Econômica Federal também tem dinheiro na sociedade, quase 5%. E o restante está na mão de acionistas minoritários. Se os acionistas fossem vender hoje seus papéis da JBS, teriam prejuízos altíssimos. Só ontem, por exemplo, o BNDES teria perdido o equivalente a 1,575 bilhão de reais. E a Caixa Econômica Federal, 367 milhões. O BNDES criou uma comissão de apuração interna para investigar os negócios da família Batista e mandou uma carta cobrando explicações sobre as suspeitas de negócios irregulares, entre eles operações com dólar feitas pela JBS e seus controladores, e porque a JBS comprou ações dela mesma. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, também abriu 5 processos para investigar a atuação da JBS no mercado antes de a delação premiada dos irmãos
irmãos Batista se tornar pública. Mas não só. Também investiga a atuação de fundos de investimento multimercado que se beneficiaram da crise, enquanto a grande maioria teve perdas. Se você é uma das pessoas que tem dinheiro aplicado em um dos 16 mil fundos de investimentos no Brasil, você muito provavelmente foi afetado por esse prejuízo. É o que mostra o primeiro balanço divulgado das perdas que os fundos tiveram desde que a crise política atingiu o mercado financeiro na semana passada. Os fundos FGTS investidos em ações da Vale e da Petrobras perderam 11%, 225 milhões de reais em um dia. Os fundos de renda fixa, os mais populares no país e que investem quase tudo em títulos da dívida do governo, perderam 14 bilhões, 0,8% de queda. Os fundos de previdência, 3,9 bilhões de reais, 0,6% de queda. No final do mês, seja você um investidor de um fundo normal ou seja você um investidor de um fundo de previdência, você vai ter uma má notícia. Você vai ver que você empobreceu. A possibilidade de um colapso prolongado, nas nossas análises, por enquanto, está afastada. Então, não estamos vendo exatamente motivos para pânico, mas, sem dúvida, foi uma péssima notícia esses acontecimentos da semana passada. Péssima, não para todos. Os fundos cambiais, aqueles que operam com dólar, tiveram ganhos. E pelo menos 10 fundos multimercados ganharam mais de 0,5%. Os 3 fundos que encabeçaram a lista são negociados pela gestora de investimentos JGP. Cada um teve rendimentos superiores a 3%. Houve rumores nas redes sociais e no próprio mercado financeiro de que a JGP tivesse recebido informações privilegiadas sobre a delação do dono da JBS e que por isso teria apostado no dólar. A JGP divulgou um comunicado se defendendo. Na nota, afirma que sempre teve uma visão diferente dos outros fundos concorrentes sobre as variáveis que influenciam os preços dos ativos. Segundo a nota, a JGP era mais pessimista quanto à aprovação da reforma da Previdência e não compartilhava a euforia dos mercados quanto à intensidade da queda de juros. Além disso, a JGP explica também que acreditava na possibilidade de impeachment do presidente Donald Trump. Por tudo isso, o movimento dos mercados de câmbio, juros e bolsa deram retornos muito acima do esperado aos fundos de multimercados da empresa. Mas, continua a nota, os outros fundos da JGP tiveram perdas altíssimas. Por fim, a JGP diz que as acusações são falsas e que tomará medidas judiciais cabíveis. E neste momento, a Bolsa de Valores opera em alta de 1,56%. As ações da JBS continuam em queda. O dólar sobe um pouco, alta de 0,18%, vendido a R$ 3,28. O Ministério Público Federal do Paraná apresentou no fim da noite de ontem as conclusões sobre o processo da Lava Jato contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. Por isso, a gente vai a Curitiba, que está acompanhando tudo, e quem está lá e nos traz as informações agora, Dulcinea Novaes. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Os procuradores pediram a condenação de Sérgio Cabral pelos crimes de corrupção passiva e 114 atos de lavagem de dinheiro. A acusação diz que ele recebeu propina da Andrade Gutierrez nos contratos para as obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Segundo o MPF, Sérgio Cabral e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pediram dinheiro aos empreiteiros e indicaram as pessoas para receber os valores. O ex-governador do Rio está preso desde novembro do ano passado. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no final de abril, ele negou ter recebido R$ 2.700.000 em propina na construção do Comperj. A ação pede também a condenação da ex-primeira-dama Adriana Anselmo e mais 3 pessoas ligadas a Sérgio Cabral. E ainda a devolução à Petrobras de R$ 2.700.000 com juros e correção monetária. Os procuradores dizem que o grupo agiu com o fim único de enriquecimento pessoal, ao tempo em que a população carioca foi deixada às mínguas. A Petrobras, que neste processo é assistente de acusação, tem até amanhã para apresentar as suas conclusões.
As defesas podem entregar as alegações finais até 5 de junho. Depois disso, o juiz Sérgio Moro já pode dar a sentença. A defesa de Sérgio Cabral disse que se manifestará no processo. A defesa de Adriana Anselmo afirmou que as acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro não se sustentam e que vai demonstrar isso nas suas alegações finais. Também nesse caso, Andrade Gutierrez disse que segue colaborando com as investigações. Na Espanha, a polícia prendeu o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, numa operação que investiga lavagem de dinheiro e envolve amistosos da seleção brasileira. Segundo a Polícia Nacional da Espanha, a empresa de Sandro Rosell promovia partidas da seleção e cobrava comissões irregulares pelos direitos de imagem. Na época, o presidente da CBF era Ricardo Teixeira. Rosell foi dono de uma empresa de marketing antes de assumir a presidência do Barcelona. Ele renunciou em 2014, suspeito de fraude fiscal na contratação de Neymar. Depois de uma visita de 2 dias a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou hoje à tarde a Roma e deve se encontrar amanhã com o Papa Francisco. Veja na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. O presidente americano Donald Trump pousou há poucos minutos no aeroporto de Fiumicino. Ele vem de um encontro histórico em Belém, na Cisjordânia, com o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e de um excesso de entusiasmo citado e criticado pelos observadores. Trump se disse empenhado em conseguir um acordo de paz entre israelenses e palestinos e sustentou que vai fazer tudo o que puder para atingir esse objetivo. Há 3 anos o processo de paz está parado. Abbas declarou que a visita dá esperanças de uma paz duradoura. O líder palestino reforçou o pedido de 2 estados no Oriente Médio, mas sobre isso Donald Trump não se expôs. O presidente americano fica em Roma até amanhã, quando vai ao Vaticano ver o Papa Francisco e visitar a Capela Sistina. O Papa Francisco já criticou abertamente o presidente Trump e vice-versa. Um encontro delicado que foi bem preparado pela diplomacia dos Estados Unidos e também do Vaticano e que pode resultar num entendimento contra a perseguição dos cristãos no Oriente Médio. Morreu hoje, aos 89 anos, o ator inglês Roger Moore, que será sempre lembrado como um dos mais carismáticos intérpretes do lendário James Bond, o agente secreto 007. Nós vamos voltar a Londres, conversar com a Cecília Malan agora sobre esse assunto. Cecília. Que dia, hein, Evaristo? Olha, a triste notícia foi confirmada pelos 3 filhos de Roger Moore. Num comunicado divulgado na internet, disseram que ele se foi hoje depois de uma curta e valente batalha contra o câncer. Eles informaram também que vão respeitar a vontade do pai de ter um enterro privado em Mônaco, onde Moore morava. Elegante, suave e mais britânico impossível. Foram mais de 7 décadas de uma carreira marcante que incluiu, claro, a 3ª encarnação do espião mais famoso do mundo, o agente secreto James Bond. Moore herdou o papel de Sean Connery e estrelou 7 filmes da série ao longo de 12 anos. Foi o ator que interpretou Bond por mais tempo e é, até hoje, o favorito de muita gente. Numa entrevista recente, Moore lembrou que ouviu logo no início da carreira que para ter sucesso tinha que ter personalidade, talento e sorte em medidas iguais. Mas ele discordava e disse que teve sorte 99% do tempo. Destaque nas telas e também no trabalho humanitário, Moore era embaixador das Nações Unidas para as Crianças desde 1991 e foi condecorado pela Rainha da Inglaterra, feito que enchia ele de orgulho. My name is Bond. James Bond. Nesses tempos em que a vida real parece imitar filmes de ação, a elegância de Roger Moore vai fazer falta. Vai mesmo. Muito obrigado, Cecília, pelas suas informações. Tchau. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta logo depois do intervalo.
Nós estamos de volta agora para falar da previsão do tempo com a Eliana Marques, que já está aqui. Tudo bem, Eli? Tudo bem, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Começamos por onde? Pela chuva, porque olha, tá no sul, tá no norte, tá no nordeste. Ontem eu falei aqui no Jornal Hoje de temporal no sul. Olha só como estão as nuvens por lá. Tem previsão de chuva forte, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná. O vertedouro da usina de Itaipu está aberto, inclusive o reservatório encheu demais com as últimas chuvas. Com portas abertas também em Pereira Barreto, interior de São Paulo, pelo mesmo motivo. Em Roraima, cidade de Uiramutã, os rios encheram por causa das chuvas da semana passada e atingiram 900 índios. Em Rio Branco, hoje o dia começou chuvoso. E tem previsão de bastante chuva também em Alagoas, em Sergipe e no litoral norte da Bahia. Inclusive, o aeroporto de Aracaju está fechado desde cedo. Pode ter ressaca hoje também, de Maceió até Ilhéus, na Bahia, e também entre Linhares, no Espírito Santo, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em Barra Velha, Santa Catarina, a ressaca foi ontem no fim da tarde e 20 casas foram interditadas. Bom, você mostrou aí a ressaca no mar, né? A chuva em excesso, agora onde não chove. Temos 4 áreas hoje com previsão de tempo firme. Uma é aqui, olha, entre Paraíba, norte do Piauí, também outra pegando grande parte aqui do centro-oeste da Bahia até o norte de Minas Gerais. Outra área sem previsão de chuva hoje, entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, norte e leste do Paraná e também aqui no sul do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre já pode chover, pode ter temporal, máxima de 24 graus, essa também é a previsão para Florianópolis. Em Vitória, máxima de 25 com chuva a qualquer momento. Aí Maceió, 31 graus, Goiânia também e Manaus com máxima de 34 graus hoje. E amanhã, quarta-feira? Olha, amanhã ainda tem previsão de chuva forte entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, também aqui nessa área que vai do Espírito Santo e amanhã avança até a Paraíba e pode chover forte também no centro-oeste do Acre até o sul de Roraima, chegando até mesmo a região de Manaus. Ok, então, muitíssimo obrigada. De nada, até amanhã. Até. Tchau. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. E se você quiser ver de novo algumas das reportagens exibidas hoje aqui, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde para você, amanhã a gente se vê.